muito bom dia para você. Depois de uma seca severa, chuva sem trégua. Nos 10 primeiros dias de janeiro já choveu mais que toda a média prevista para este mês. Comunidades estão ilhadas, as águas do Rio Paranaíba e córregos não param de subir. Em Patos de Minas, famílias já estão sendo retiradas de casas. Na zona rural, a água invadiu residências e deixou estradas debaixo de água. Comunidades estão ilhadas em vários pontos. No 30 Minutos desta segunda-feira, todos os detalhes. E você vai ver também. BR-365 entre Patos de Minas e Varjão de Minas, interditada. LMG 743 entre Carmo do Paranaíba e Quintino, cede. Ambulância cai no momento do acidente. 4 famílias são retiradas das casas do Vila Rosa, em Patos de Minas. Nível do Paranaíba está 10 metros acima do normal. Casa cai sobre morador em São Gotardo. A gente vai falar com um especialista sobre os motivos de tanta chuva intensa neste período e também a previsão para as próximas semanas. Fique comigo porque o 30 Minutos já está no ar. O excesso de chuva tem provocado muitos estragos, né? Na LMG 743, que liga Carmo do Paranaíba a Quintinos, o asfalto cedeu neste domingo. Uma cratera se abriu e interditou a rodovia. No momento do acidente, uma ambulância da prefeitura do município passava pelo local e caiu, mas ninguém se feriu, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Há diversas outras rodovias interditadas em Minas Gerais. Na região, a BR-365 está fechada. Houve deslizamento de terra nos quilômetros 369 e também no 357. E olha, a sinalização da via é feita pela Polícia Rodoviária Federal e a desobstrução da estrada fica a cargo do DENIT, que ainda não tem previsão de quando realizará a limpeza desse trecho aí que a gente acabou de mostrar. Nessa edição do 30 Minutos, a gente segue mostrando os estragos provocados pela chuva. Agora tem o apelo de uma mãe. A filha está internada por conta de uma crise respiratória. A jovem de 18 anos sofre com paralisia cerebral e requer cuidados que a família não consegue custear. Vanilza assumiu a criação de Vitória quando ela nasceu. A menina veio ao mundo prematura e com uma série de complicações devido a uma infecção denominada sepse, acometida pela mãe durante a gravidez. Desde então, a mãe adotiva é quem tem se responsabilizado pela saúde de Vitória, que tem 18 anos. Quem vem pelejando com ela é eu, minhas meninas e o marido delas, que ajudam muito, sabe? Ela tem síndrome do oeste, paralisia cerebral, e ela não caminha, não conversa. Há quase 2 meses, Vitória sofreu uma crise respiratória dentro do próprio quarto, que tem mofo instaurado nas paredes e uma infinidade de goteiras no teto. O lugar é uma péssima acomodação para quem sofre com problemas respiratórios. Agora, a menina está internada na Santa Casa da Misericórdia e terá alta em breve. No quarto dela embolorou, estava chovendo muito aqui, né? Aí embolorou o quarto dela. Aí ela deu uma crise, sabe? Ela deu uma crise muito forte. Tinha muito tempo que ela não internava, tinha uns 5 anos. Ela deu uma crise mesmo, meu menino levou ela e eles internou ela. Aí, na internar ela, a médica falou para nós que ela não fica sem o aparelho mais, sabe? Assim, eu queria assim, ver quem podia me ajudar com cimento, areia, uma lata de tinta, aquela tinta corrida, porque ela é caroquinto, sabe? Diante da situação de Vitória, a mãe adotiva clama por ajuda. Ela precisa de suporte para receber a filha, incluindo uma reforma no quarto. Vitória também requer roupas de cama, fraldas específicas e toalhas. No entanto, a família não consegue custear estas necessidades. Fralda, roupa de cama, toalha, sabe que ela gasta muito. Se você pode ajudar Vanilza a dar suporte para a filha, a forma de encontrá-la é pelo endereço Rua 1, número 335, bairro Quebec, ou contatá-la pelo telefone 34 99954 6371. Quem puder me ajudar, eu agradeço muito, né? Porque para mim, para o meu marido, para minhas filhas, não precisa de nada. Precisa para ela, né? Já,
Publicados os feriados e pontos facultativos de Patos de Minas para 2022. E moradores reclamam que não foram ouvidos e reclamam de retirada de pista de caminhada no Sebastião Amorim. Foram publicados no Diário Oficial de Patos de Minas nesta segunda-feira os feriados e pontos facultativos municipais. Em 28 de fevereiro e 1º de março, Carnaval é ponto facultativo. Ponto facultativo também em 14 de abril, Semana Santa. Já 15 de abril, Sexta-feira da Paixão, é feriado. 23 de maio, ponto facultativo. 24 de maio, aniversário de Patos de Minas. 13 de junho, dia de Santo Antônio. 16 de junho, Corpus Christi. 15 de agosto, Assunção de Nossa Senhora. Todos são feriados, né? Já os dias 14 de novembro, 23 de dezembro e 30 de dezembro são considerados aí pontos facultativos, de acordo aí com o Diário Oficial. Moradores vão fazer um abaixo-assinado para evitar que a pista de caminhada no bairro Sebastião Amorim seja demolida para a criação de uma creche. Eles reclamam que não houve consulta pública para avaliar a demanda local. De acordo com os moradores do bairro Sebastião Amorim, a pista de caminhada e academia ao ar livre situada ao lado da unidade de saúde familiar e da quadra poliesportiva estão com os dias contados para dar espaço a uma creche que irá ocupar 2.500 metros. A decisão seria arbitrária ao desejo dos residentes do bairro, que utilizam o local para se exercitar desde a inauguração. Não temos nada contra a creche, a questão em si, né? Mas se havia um projeto da prefeitura antes para a creche, por que não remanejou essa creche antes? Entendeu? E por que fizeram toda essa benfeitoria que vocês acreditam que vão filmar, toda essa benfeitoria vão desfazer, que é verba pública, né? Então estou querendo aqui chamar a atenção do prefeito, da cidade, até porque o pessoal está indignado, tem pessoas que até fizeram proposta de mudar do local, se desfazer o que já está feito, porque aqui fica uma área agradável, né? Para os moradores, além do desperdício da verba pública, a retirada da pista de caminhada do local também faria com que todo o plantio de mudas e cuidados com as plantas realizadas pela comunidade tivessem sido em vão. José Geraldo é um dos moradores insatisfeitos com a possível construção da creche, pois desde que fizeram a pista de caminhada, ele colabora com o plantio de mudas na praça. Eu moro aqui já há 30 e tantos anos, e então essas árvores aqui de cima da rua de cima aqui, foi eu que plantei. Inclusive, comprei até muda de árvore para poder plantar. Você vê que as árvores estão aí bonitas e a gente tem hora que um lugar que a gente toma um arzinho fresco, aí se acabar com isso a gente fica achando ruim, né? Então, é uma coisa que é muita gente que vem aqui e fala assim, quem dera se isso aqui fosse na minha porta. Vantuir Donizete reside no entorno da praça há 40 anos e, além de plantar mudas, costuma regar todas as árvores do local diariamente. Há uns 3 anos não tinha nada aqui, então agora foi feito os passeios para o pessoal fazer caminhada, então melhorou demais. Fez a academia e a gente está sempre plantando árvores e ajudando a cuidar, certo? Então eu gostaria que o prefeito olhasse por nós aqui e nos ajudasse, porque essa creche é necessário, mas eu acho que está tendo umas creches por aí também que está fechada e vai construir outras num local que vai prejudicar alguém. A solução proposta pelos moradores é que a creche seja construída em outro terreno. Caso a obra seja levada adiante, eles pretendem protocolar um abaixo-assinado no intuito de impedir a demolição da pista de caminhada e da academia ao ar livre. Nada contra o prefeito, é só para ele ter conhecimento. Se ele quiser vir aqui também, né, tomar conhecimento do que está acontecendo, que talvez ele nem saiba como que está a praça aqui, né, que ele fique à vontade, tá bom? Porque seria até bom ele vir mesmo conhecer a insatisfação do povo, ver se o povo é a favor ou não. Ou então fazer uma consulta pública. A seguir, a gente fala das consequências da chuva na região. Nível do Paranaíba está 10 metros acima do normal. Ao vivo, o especialista explica os motivos para tanta chuva e também a previsão para os próximos dias. E ainda, 4 famílias são retiradas das casas do bairro Vila Rosa, em Patos de Minas. Depois de uma seca severa, a chuva sem trégua. Nos 10 primeiros dias de janeiro já choveu mais que toda a média prevista para o mês. Comunidades estão ilhadas, as águas do Rio Paranaíba e córregos não param de subir. Em Patos de Minas, famílias já estão sendo retiradas das casas.
A última vez que o rio Paranaíba ficou assim foi há 30 anos. Desde 1992, não havia sido registrada enchente dessa maneira, segundo a Defesa Civil de Patos de Minas. Choveu até amanhã desta segunda-feira 360 milímetros, enquanto a média prevista para todo o mês de janeiro era de 275 milímetros de chuva. Isso significa 32% mais. Com isso, níveis de rios e córregos sobem rápido. O do Paranaíba está 10 metros acima do nível até esta manhã. Quase encobriu a régua de medição do Corpo de Bombeiros. A água vai se aproximando das casas em Patos de Minas. 4 famílias estão desabrigadas no município. A enchente do Paranaíba assusta e aguça a curiosidade. Dezenas de pessoas acompanham de perto. A Ponte do Arco é um dos locais que virou ponto de atração. Enquanto isso, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Patos de Minas, que já decretou situação de emergência, traçam novas estratégias. Realizaram uma reunião nesta segunda-feira para discutir as consequências e o que pode ser feito daqui para frente. As famílias desabrigadas são do bairro Vila Rosa e preferiram ir para a casa de parentes. Na zona rural, mais preocupação. Muitas estradas estão intransitáveis. A água encobre as vias e invade casas e há comunidades ilhadas. Em Major Porto, o rio Areado subiu tanto que invadiu as casas. Em meio a tanta água, os moradores tentam salvar os pertences e os animais esforçam-se para sobreviver. O que era estrada, agora parece tudo rio. Aqui fica a ponte que liga Major Porto a Quintinos. O nível do córrego do Arroz, próximo a Areado, também está bem acima do normal. A comunidade de Basílios está ilhada. A ponte foi destruída. Pois é, boa parte de Minas Gerais está em alerta, para chuvas intensas, segundo o IMET. As precipitações continuam nesse início de semana. Previsão do tempo. O mapa de Minas Gerais quase todo em vermelho, em alerta de perigo para as chuvas intensas, segundo o IMET. Atenção também para acumulado de chuva que provoca deslizamento de encostas e transbordamento de rios. Com as precipitações, a temperatura continua amena. Em Patos de Minas, máxima de 25 graus para esta segunda e terça. Em Tiros, também vai de 19 a 25 graus. Em São Gotardo e Lagoa Formosa, varia de 19 a 24 graus nesta terça-feira. E em Coromandel, alcança 26 graus. E para falar sobre os motivos de tanta chuva neste período e mais sobre a previsão para os próximos dias, eu vou conversar com o professor de climatologia, Adalberto Vieira, que está aqui conosco hoje visitando o 30 Minutos. Professor, bom dia. Tem uma explicação para o volume de chuva tão intenso assim? Bom dia. Claro, é uma coisa importante a gente entender que toda chuva ela vem de algum lugar, né? Então nós temos que entender que nesse momento nós temos uma grande massa de ar úmido que passa sobre a região toda, sobre uma grande área, né? É importante a gente entender que essa vem normalmente da floresta equatorial e vem, a gente chama de rios aéreos, tá? Esse rio aéreo é interessante porque ele traz a umidade que está na floresta equatorial e traz para o interior do país todo. E vem desaguando normalmente em uma região muito grande, aí nós temos chuvas divididas. Agora nós temos uma região muito mais afunilada, o que dá uma concentração para a nossa região e sul da Bahia, para baixo uma concentração maior de chuvas. Professor, se a gente for analisar, desde o final do ano passado até agora, as chuvas praticamente não cessaram. Vai continuar chovendo? Nós temos um período mais prolongado dessas chuvas? É uma coisa interessante. Na verdade, para o mês de janeiro, a média de chuva ela vai em torno aí de 270 a 300 milímetros, o que dá em torno aí de 10 milímetros por dia no mês de janeiro. Até agora nós já tivemos 366 milímetros de chuva e nós estamos no dia 10. Então, se a gente for entender dessa forma, nós teríamos um recorde aí em termos de volume de chuva para o mês de janeiro. Mas a expectativa que nós temos da agora para frente é que a partir de quinta-feira, mais ou menos dia 13, nós devemos ter uma diminuição nesse volume, nessa intensidade, mas teremos chuvas ao longo de todo o mês. Ou seja, nós tivemos aí mais de 30% do esperado,
que causaram muitos danos, vem causando muitos danos, uma elevação muito grande das águas do Rio Paranaíba. São muitas consequências, né, professor? Uma coisa, outro problema sério que a gente tem que analisar é que a água, ela funciona como um lubrificante. Quando ela penetra no solo e ocupa todos os espaços, todos os poros e forma uma película, ela faz com que a terra se torne instável. Então é um perigo muito grande nas encostas, nos lugares onde não há proteção, que haja um deslizamento devido a essa lubrificação promovida pelo excesso de água que ocupa os macro e microporos. Se a gente for falar de previsão, já havia uma previsão para essa chuva dessa da maneira como está, professor? Ou a gente foi pego meio que de surpresa com uma virada de tempo? Na verdade, nós já tínhamos uma previsão para as chuvas um pouco acima da média nesse princípio, mas está muito acima, né? Então, na verdade, surpreende sim esse volume. A gente vai falar que isso nunca aconteceu? Não é verdade. Nós já tivemos anos em que nós tivemos chuvas parecidas. Em 2004, se não me engano, 2006, nós tivemos chuvas parecidas com a que nós estamos tendo agora. Mas desde que eu acompanho a quantidade de chuva é recorde nesse momento. Há cerca de algumas décadas, pelo menos umas 3 décadas, nós tivemos a água ali na ponte do Paranaíba. Ela está bem próxima, inclusive, de alcançar ali. Esse é realmente um fato que mostra a quantidade de chuva que tem caído na região, né? Exato. Interessante a gente vê o curto espaço de tempo, né? Nós tivemos chuvas em dezembro, chuvas boas de dezembro, mas fechou um pouco acima da média o dezembro e agora começou janeiro muito acima da média, né? Então é importante a gente tomar muito cuidado com as encostas, com locais de possível deslizamento. A própria solo ela é dividida normalmente em areia, silt, argila. Quando ele se ajeita, vai formar trincas, porque a parte mais leve, mais fina, vai para baixo. Então existe a formação de trincas em alguns locais, então a gente deve tomar muito cuidado com o solo saturado que nós temos nesse momento. Para a gente finalizar, o senhor falou aí que a partir de quinta-feira deve diminuir esse volume, né? Mas para as próximas semanas, qual que é a previsão? O que nós estamos esperando é que, a partir de quinta-feira para frente, nós tenhamos uma chuva mais próxima da média. O que seria essas chuvas próximas da média? Próximo de 10 milímetros por dia, um pouco menos, né? Então nós vamos ter alguns dias sem chuva e outros dias com mais chuva, dando uma média de 8 a 10 milímetros por dia até o final do mês. Obrigado, professor, por ter vindo conosco, falar aqui no 30 Minutos, trazer essas informações que está todo muito apreensivo com tudo isso, viu? Eu que agradeço. Nós devemos estar sempre alerta aí e é sempre importante a gente poder estar observando como é que está procedendo o tempo que nós estamos vivendo agora. Muito bem. Olha, ainda nessa edição do 30 Minutos, a gente fala mais sobre as chuvas. Em São Gotardo, uma casa desabou sobre uma moradora. Em São Gotardo, uma moradora do bairro Alto Bela Vista ficou ferida depois da forte chuva. O muro da residência desmoronou enquanto ela dormia. O desmoronamento ocorreu durante a madrugada de terça para quarta-feira, numa casa situada na rua Maria Galvina, em São Gotardo. Damile Larissa relata que estava acordada quando tudo aconteceu. Umas 2 horas da manhã, fiquei preocupada que a chuva estava muito forte, eu fiquei sem sono. Aí, eu gritei meu pai, falei pro meu pai que desceu uma bola de terra lá primeiro. Falei pro meu pai que eu estava assustada com isso, aí pedi ele para ir lá olhar. Aí ele foi lá, olhou, até lá não aconteceu nada. Aí eu voltei pro meu quarto, só que eu não estava conseguindo ficar no quarto porque o quarto estava fedendo muito mofo. E eu tô grávida de 5 meses, aí eu fiquei preocupada com isso. Aí eu fui pra sala, no lugar que desbarrancou, e fiquei deitada lá. Aí do nada eu escutei um barulho muito forte, um estralão. Na hora que eu escutei esse barulho, eu já comecei a desesperar. Já fiquei preocupada com a minha mãe, já fiquei preocupada com meu pai, fiquei preocupada com todo mundo, fiquei toda desesperada. Eleusa Maria Rodrigues Costa era a única que estava dormindo durante o desmoronamento. Ela foi atingida na cabeça e em grande parte do lado direito do corpo. Como eu estava na minha casa já, sei lá, quando a gente está em casa a gente se sente melhor, eu acabei dormindo. Sabe? O meu marido e minha outra menina ficou acordado. Eu não, eu acabei dormindo. Acordei com tudo isso acontecendo, assim, meia... Sabe, que eu fiquei meio... Sei lá, não estava nem acreditando que era o que estava acontecendo. Mas acordei com uns tijolos em cima de mim,
Essa perna minha aqui, eu tô meio puxando ela porque ficou preso entre as grades da cama com os tijolos que tava. Eleusa foi socorrida pelo marido e a filha e não sofreu ferimentos graves. Aí parece que foi Deus, porque onde que caiu só assim, entre o sofá, e eu fiquei sentada no sofá. Eu levantei, fui correndo para a Cooper. Meu pai pediu ainda, ele que me socorreu para ir para a Cooper. Nessa hora eu já gritei minha mãe, e pedindo para Deus abençoar minha mãe, eu desesperada com a minha mãe. Na hora que eu fui ver, minha mãe estava debaixo, fui parar debaixo da cama. E na hora que ela parou debaixo da cama, meu pai foi lá para tentar socorrer ela. Eu só senti ela pôr a mão assim na minha perna. Nessa hora meu pai já pegou ela e nós já tentou sair de lá. Ainda teve uma hora que nós ficou presa. 10 minutos nós ficou presa lá. Deus parece que foi lá, pegou a janela assim, tirou a janela assim do lugar para nós poder fugir da casa. Porque nós ficou com medo de ficar lá depois disso. A casa que desmoronou foi construída aos fundos do lote da residência de Edson Alves Rodrigues, pai de Eleusa, que mora há 40 anos no bairro Alto Bela Vista e cuja moradia na rua Vazante também está ameaçada de desmoronar. As casas aqui, daqui da minha casa para cima, aqui tá toda problema sério, tá? Rachadura, né? Tem trinco na terra, né? Para baixo, como apresentando escorrimento, né? E outra que a gente tá com medo, porque eu conheço a rua aqui, eu ajudei a fazer a rua aqui, entendeu? A rua aqui, a maioria dessas casas aqui foi aterrado. Então essa foi feita, a parte delas em cima do aterro, entendeu? Então nós estamos em risco. Os moradores de pelo menos 4 casas na rua Vazante já foram orientados pela Prefeitura de São Gotardo a deixar o local e irem para um abrigo disponibilizado. Eu deixei o restinho das minhas coisas que ficou lá onde eles pediram, na sala de aula, lá na escola. E tô dormindo aqui na casa da minha mãe. Mas o CRAS, juntamente a Prefeitura Municipal, já está providenciando uma casa para mim ir. Só está faltando eles religar a água lá da casa para mim começar tudo de novo. Agora vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19. Nessa segunda-feira não há aplicação de doses devido à mudança na entrega de doses pelo governo. Mas ontem, domingo, houve distribuição e continua o chamado para os faltosos atualizarem o cartão de vacinas. Nem mesmo a chuva impediu os patenses de se vacinarem contra a Covid-19 no ginásio do Unipan neste domingo. Segundo informações vindas da enfermeira-chefe, o local esteve muito movimentado no período da manhã e foi ficando vazio conforme o dia. Eu estou tomando a Pfizer e a segunda dose. E eu tomei a primeira, estou tomando hoje no dia mesmo, certo? E não fiquei com medo, não. A segunda da Pfizer. Você ficou com medo? Não. Tá tranquilo? Você está tomando atrasado ou não? Não, no dia. No dia certo? É. Segundo o calendário de vacinação divulgado pela Prefeitura por meio de páginas na rede, o domingo foi direcionado a multivacinas. No entanto, a mais procurada foi a Pfizer, que contou com 540 doses aplicadas referentes à terceira dose. Terceira dose? Terceira dose? Tá atrasado? Tá em dia? Não, tá em dias. Hoje era para mim vir aqui. Além da procura pela terceira dose, os faltosos procuraram pelas doses primárias e secundárias, sendo 10 doses da AstraZeneca aplicadas e 10 doses de Coronavac também aplicadas, enquanto a dose de reforço Janssen teve 110 aplicações. Diante da nova variante Ômicron, da infecção cruzada denominada flurona e a mais nova influenza HN3N2, se imunizar torna-se cada vez mais necessário e urgente. A enfermeira-chefe pede que a população continue acompanhando os calendários de vacinação a fim de atualizarem o cartão de vacina, desse modo, se imunizando contra a Covid-19. Eu acho muito bom tomar, porque para ficar prevenido, porque tá tendo muita gripe, né, ultimamente, e eu acho legal o povo vir tomar. Com essa a gente encerra a edição de hoje do 30 Minutos, mas volta amanhã às 11h30 da manhã. Gui Boaventura já está firme e forte para esta segunda-feira, esse início de semana chuvoso, mas ele está aqui, ó, veio de guarda-chuva, chegou aqui, está sequinho e pronto para poder apresentar o programa. Tudo bem, Gui? Olá, Daí. Boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem. Certinho.
GGSS. Tô falando aqui do seu guarda-chuva para dar tempo do menino te enquadrar aí, ó. Mas ele tá ali trabalhando firme, duro, sozinho. Calma, tá calma correndo. Calma com essa. Fica tranquilo. Ô Gui, semana chuvosa, temos aí previsão, deve dar uma diminuída mais para o final da semana, mas tem chovido muito. Paranaíba lambendo a Ponte do Arco e a gente acompanhando todos os transtornos causados por esse volume, né? Pois é, rapaz, e a gente começa a reclamar desses transtornos. Eu estava conversando com o Adalberto ali antes de começar o programa, antes de começar o 30, ele participa também hoje do nosso programa aqui para a gente discutir sobre isso. E a gente fica reclamando à toa, né, rapaz? É a natureza está aí, a gente precisa de saber, sabe, precisa aprender a ler os indicativos da natureza e a respeitar a natureza. Não adianta você querer bater de frente com a natureza. Se bateu de frente com ela, você vai perder sempre. Toda vez que você tiver uma briga com a natureza, você pode contar com a derrota. Você ouviu aí, né? Pelo barulho, o menino está sozinho e está correndo. Não é? É isso aí. Mas a natureza, a natureza se manifesta, né? E a gente tem aí realmente, são reflexos. O que precisa agora é resolver, consertar, porque nós temos aí muitas vias interditadas, 365 em pelo menos 3 pontos, LMG 743, a própria MGC 354, então são muitos pontos que estão com transtornos diversos, e não só esse transtorno de voz aqui, mas também os dessas estradas. E olha, inclusive a recomendação, o pessoal que está em casa, a gente falou hoje aqui no 30, Gui, é para tomar muito cuidado com esse deslocamento, porque na medida do possível as pessoas estão pegando estradas vicinais, o que também se torna um tanto quanto perigoso. O município de Patos de Minas está intransitável, simples assim. O meio rural está castigado, né? Meio rural não tem jeito. Ilhado. Agora, você vai reclamar agora? Você tem que pegar isso como exemplo, se preparar. Quando chegar na seca, você preparar as suas estradas, né? Para não chegar na época da chuva, você não colocar a culpa na chuva, né? Porque nós temos a chuva aí como a culpada de muita coisa que ela não tem culpa nenhuma. Chegaram, todo ano o mato cresce, mano, porque chove, a culpa é da chuva. Choveu muito, mas todo ano chove. Tem buraco, mas todo ano chove. Tem deslizamento, todo ano chove, vai ter enchente, não mora na beirada do rio, cara. Não sabe, é só a gente fazer a coisa olhando a lógica da natureza, não tem problema. Agora, a Ponte do Paranaíba virou uma atração turística, né? Ontem a quantidade de pessoas que estavam lá, assim, bem absurdo. A polícia teve que, inclusive, ir lá para poder resolver a situação. Espero que as pessoas tenham responsabilidade, né? Para não chegar perto, sabe? Contar com o escorregão, o terreno molhado, tudo isso aí. Tem que tomar cuidado. Gui, bom programa para você. À noite a gente se encontra no News. Estaremos lá, encontraremos lá. Até. Um abraço, até mais.